Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E chegamos hoje, essa quarta-feira, dia 8 de novembro de 2017, vivenciando aí a 31ª semana do Tempo Comum. E convido você então a tomar comigo o Evangelho proposto para esse dia de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro não se senta e primeiro examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos, estamos então percorrendo esse nosso itinerário de fé, deixando-nos conduzir pela Palavra de Deus, iluminando por essa mesma Palavra. E a liturgia de hoje, ela é bem clara para nós. Jesus, então, vai nos propor caminhos que, de fato, nós devemos percorrer para poder ser seus discípulos. E assim, então, esse caminho, ele muitas vezes requer de nós renúncia. Renúncia a muitas coisas. É o que nós ouvimos, então, acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus, então, após ceiar, sair da casa dos fariseus, onde ele fez a sua refeição, agora, então, ele se depara com a grande multidão e vai falar sobre acerca do discipulado, sobre o seguimento. E aí Jesus, então, entra na intimidade, vai dizer, olha, se vocês, então, querem vir a mim, mas não renunciam, não preferem a mim do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou também, quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém, então, de vós quer construir uma torre, e aí entra nessa grande parábola, ou seja, seguir Jesus, queridos e amados irmãos, num primeiro momento, onde então nós temos aquele momento de encontro com o Senhor, onde nós então ali saímos daquele encontro disposto a poder então seguir, poder trilhar os seus caminhos. Mas se nós de fato não sentamos e pensamos no que vai requerer de nós, ou melhor dizendo, o que vai requerer de nós esse segmento, nós poderemos então cair justamente nessas duas parábolas que Jesus então narra a seguir. Onde então uma pessoa vai construir uma casa e só que ele não planeja para ver então se vai ter condições de finalizar a obra. E ali se lança. E ali então ele não consegue, para no caminho, e aquelas pessoas que olham para aquela casa inacabada vão caçoar dizendo, olha, ele começou e não terminou. Ou também aí Jesus na segunda parábola vai falar sobre um rei que vai ao combate contra uma outra pessoa que está ali, vindo ao seu encalço para guerrear contra ele. Esse rei então, se ele não para, observa para ver se tem condições de poder então ali alcançar a vitória com 10.000 homens, ele corre o risco então ali de sofrer a derrota. E ainda em tempo, se ele percebe que não tem condições,
manda a delegação, busca então um tratado de paz, e assim então o prejuízo ele é menor. Ou seja, Jesus está dizendo também para nós, se nós de fato estamos dispostos a poder então seguir Jesus, é preciso então ali pensar nas consequências que o seguimento de Jesus traz para nós. É renúncia, é conversão constante, é conflito, é tudo isso então que o seguimento de Jesus traz para nós, mas que de forma alguma Jesus está desanimando os seus discípulos. Ele está sendo claro. Ele é claro com cada um de nós. Não ilude, não engana ninguém dizendo, venham me seguir que vai ser tudo fácil na sua vida. E não é. Parece que quando nós nos dispomos a seguir Jesus, aí que vem as tribulações, as dificuldades, as perseguições, tudo isso. Mas aí nós podemos então nos questionar. E o que então me atrai no seguimento de Jesus Cristo? Ora, o que nos atrai, e aí nós podemos ir para a primeira leitura de hoje. Paulo vai nos ajudar nessa nossa reflexão rumo a essa resposta. Paulo, então, aí na carta aos Romanos, capítulo 13, ele vai dizer então que o amor ele não faz mal nenhum contra o próximo, porque o amor é o cumprimento perfeito da lei. Ora, queridos amados irmãos, Paulo está dizendo para nós, amados por Deus, nós somos convidados também a levar esse amor ao próximo. E quem vive esse amor ao próximo está vivendo a lei. Porque, como ele mesmo diz, o amor então é o perfeito cumprimento da lei. Ou seja, aqueles que vivem o amor, vivem os mandamentos, vivem a lei e vivem aquilo que é próprio de Deus. O amor. O amor doação, o amor entrega. O amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, como diz Paulo na carta aos Coríntios. É esse amor, meus queridos amados irmãos, que envolve a nossa vida, transforma o nosso ser e dá sentido para essa nossa vida. E é uma pena que muitos irmãos, no dia de hoje, tenham aí buscado sentido na sua vida, nas coisas materiais, nas drogas, no álcool, os prazeres do mundo, e acabam cada vez mais se esvaziando, entrando até mesmo muitos em depressão, porque não encontram sentido para a vida. E a nossa vida só de fato estará completa quando nós canalizarmos ela nos caminhos do Senhor. E aí podemos então voltar para o Evangelho já iluminados pela primeira leitura. É esse amor de Deus então que nos leva a sair de nós mesmos. É esse amor de Deus então que nos impulsiona para que nós possamos então trilhar os caminhos do Senhor, assumindo todas as consequências desse segmento discipulado do Senhor. Mas de maneira alguma estaremos sozinhos nessa caminhada. Deus nos fortalece com a Eucaristia, com a sua palavra, com os sacramentos da igreja. A comunidade nos sustenta na oração. É assim que nós vamos então aí atravessando essas dificuldades, suportando, vencendo as batalhas que vão surgindo no decorrer desse nosso caminho. Então, meus queridos amados irmãos, o que o Senhor então espera de cada um de nós é uma resposta, mas que seja uma resposta concreta. Se for sim, que possamos assumir todas as consequências desse sim. Agora, se for não, tudo bem, Deus espera o momento oportuno para que nós possamos regressar aos seus braços, para a sua casa, para, como filho pródigo, fazer a experiência do amor infinito e misericordioso desse nosso Deus. Porque, como o salmista de hoje nos convida, feliz quem tem piedade empresta. Meus amados, diz o dito popular que quem empresta ao pobre é o próprio Deus que se presta. Então nós queremos fazer essa experiência na pessoa do irmão marginalizado, doar a nossa vida, não emprestar, doar essa nossa vida, para que assim então, consumindo a nossa vida para aquilo que realmente vale a pena, possamos nos preencher desse amor de Deus que nos leva a poder então aí seguir onde quer que Ele nos envie. E assim, com certeza, poderemos experienciar a felicidade desse Deus que nos proporciona a cada dia, a cada instante da nossa vida, fazendo então ali a experiência desse encontro que com certeza transforma e muda não somente
a nossa vida, mas a vida de tantos irmãos a qual Deus também quer se achegar. Portanto, meus queridos amados irmãos, que possamos abrir-nos a essa ação restauradora, redentora de Deus, para que assim então nós possamos também ir ao encontro dos nossos irmãos, fazendo com que ele também possa fazer essa mesma experiência que nos levou um dia a poder dizer o nosso sim generoso a Deus. E que Maria Santíssima nos acompanhe no decorrer dessa nossa caminhada, ela que abandonou seus sonhos e projetos para viver e sonhar os sonhos de Deus. E assim então, com certeza, trazer a salvação ao mundo, que é o exemplo que a intercessão de Maria nos impulsione no nosso discipulado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família. Você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se, ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, para que possamos evangelizar também através desse meio de comunicação social. E o que o Senhor, então, abençoe você em todas as suas necessidades e que você possa, de fato, refletir acerca da consequência e, principalmente, da renúncia que o seguimento requer de cada um de nós. E que possamos, então, sem medo, dizer o nosso sim a Deus e que Ele nos abençoe nessa nossa decisão. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, até o próximo vídeo e espero por você.